Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Timão sofre mais do que deveria, do que imaginava contra o América de Natal, mas vira o jogo e conquista boa vantagem para o jogo da volta. O Breno Bidon, simplesmente um adulto, está pronto. Pronto para ser titular e um cara de nome aí no Corinthians, e o Carlos Miguel, olha, salvou do pior. Que partida do novo goleiro do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora se inscrever no canal, falta muito pouco para bater a meta de 1 milhão, a gente tá chegando lá graças a você. Obrigado de coração, gente, para todo mundo que tá se inscrevendo aí, dando like no vídeo, isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo aqui na plataforma. Bora? Vamos falar do Timão? Realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão, e aí o Carlos Miguel ele segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o quê, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo. E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar um jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas ao mesmo tempo vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partir da sequência. Mas é assim, o América começa o jogo, os primeiros 15, 20 minutos no campo do Corinthians, buscando já o seu gol, Carlos Miguel fazendo belíssimas defesas, boas defesas, até que os caras conseguem um gol num desvio, né? O cara chuta lá do meio da rua, com espaço, com liberdade, a bola desvia e ele estava na bola. Tem uma câmera de trás, de frente, assim, que o Carlos Miguel faz o movimento direitinho da direção da bola, só que aí desvia e acaba matando o goleiro. Mas aí o Corinthians consegue a virada na jogada individual do Wesley, primeiro pelo lado esquerdo, ele recebe a bola, vai para dentro, cruza para trás e Breno Bidon pisando na área para empatar o jogo. Vem o segundo tempo, aliás, antes disso, final do primeiro tempo, Carlos Miguel, 1, 2, 3, cara, pelo menos umas 3 defesas difíceis. Ele é muito ágil, esse goleiro ele é alto, ele é muito forte, mas ele é muito ágil, e isso me impressiona no Carlos Miguel. Importante esse jogo para ele. Então, se a gente for olhar do copo meio cheio e copo meio vazio, esse jogo foi importante, porque contra o Fluminense, eu ouvi gente dizendo o seguinte: mas ele também não foi exigido. Porque realmente o Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense. E o Fluminense estava numa rotação abaixo realmente e não propiciou grandes defesas ao Carlos Miguel, teve uma ou outra bola que ele até espalmou para frente. Nesse jogo já não. Ele teve gestos técnicos perfeitos, brilhantes durante o jogo. E tem uma coisa, Carlos Miguel tem uma coisa que o acompanha além da qualidade, que é a sorte. Porque foram 2 bolas na trave e 1 gol anulado. Então, assim, e ainda assim, ele sai perdendo com... o Corinthians sai perdendo com um gol que ele sofre por conta de um desvio, que ele obviamente não tem culpa, mas o time vira o jogo. Então ele sai vitorioso. Ele tem uma estrelinha aí, ele tem um molho, ele tem um brilho aí, o Carlos Miguel. Dá pra gente colocar assim, porque olha, os caras chegaram, ele fez a parte dele, e quando ele não conseguiu fazer, trave. E o América poderia ter empatado o jogo no gol do Ferreira, mas aí, olha, milimétrico impedimento, mas aí o VAR tá lá para isso, acabou anulando o gol. Então, mais do que
talento e qualidade, Carlos Miguel também tem sorte para poder garantir essa vitória do Corinthians. Mas ele foi o responsável por salvar do pior. E por isso que eu digo, ok, vamos colocar no contexto, é jogo de mata-mata, o Corinthians ganhou o jogo, enfrentou um adversário que queria dar a vida para conquistar alguma coisa, mas, cara, o Corinthians sofreu mais do que deveria. Isso tem que servir mais do que asteriscos, né, como uns seminários para que o Antônio Oliveira possa estudar e passar para os seus jogadores do que aconteceu. Tivemos outros destaques individuais, né? Eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique, ele, até por nomenclatura, até por hierarquia, meio que assumiu a condição na saída do Lucas Veríssimo ao lado do Félix Torres e também, até por ordem de chegada, né, o Kaká chegou depois, foi meio que ao natural permanecendo. Mas ele nunca, digamos assim, se afirmou entre os titulares. Alguém estava encantado com o Gustavo Henrique? Não acho que era o caso. Acho ele um bom zagueiro, mas o Kaká está fazendo jus. Está fazendo por merecer. E não é só pelos gols, mas é também pelos gols. Quando você tem uma arma ofensiva com um zagueiro que apara bem cruzamentos, como é o caso dele, em 2 jogos seguidos agora, pô, em 6 jogos ele tem entrando, né, não necessariamente como titular, e 2 gols, é uma marca importante. Vocês lembram, né, que o Corinthians durante muitos anos buscava o segundo pau na cobrança de escanteio para buscar o Gil. Cara, o Gil fazia um golzinho que outro, até na reta final do ano passado ele até fez mais gols do que se imaginava, né? Mas em muitos cruzamentos o Corinthians desperdiçava, porque o Gil tentava atacar aquela bola, ele era muito bom na bola aérea realmente, mas o Kaká, cara, tá se provando ser um cara muito efetivo. Então, assim, ele tá bem na defesa também, eu acho que isso é bom a gente dizer, ele tá seguro, ele tá tranquilo, tá casando bem com o Félix Torres e tá muito bem no ataque. Então eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa. Os laterais merecem também uma atenção pelo lado negativo, porque, caramba, que problema a ser corrigido. No primeiro tempo, exatamente por essas chegadas do América de Natal, nós vimos o Matheus Bidu ser uma avenida. E aí fica aquela história do jogador que não joga é o que tem que jogar, né? Quando joga o Hugo, a gente fica pedindo o Bidu. Quando joga o Bidu, a gente sente saudade do Hugo. E o Palácios é um jogador fantasma, né? Que ele chega, joga 15 minutos e desaparece, evapora. Toma chá de sumiço e nunca mais ninguém viu falar no Diego Palácios. Então, assim, o Corinthians vai ter que resolver essa questão. Vai ter que ir ao mercado na janela. Não vai ter jeito. Ou vocês acham que até lá volta o Palácio? Pode ser que volte, não sei. Eu já não conto mais. Ou inventar alguma coisa. O Antônio mesmo tentou o Caetano por ali, sei lá, alguma coisa. Porque não dá. E o Mateuzinho, falei dele alguns jogos, que, pô, é um cara que na entrevista coletiva eu me emocionei com ele, o cara muito Corinthians, queria jogar no Corinthians, o cara fez força para jogar no Corinthians, tá tudo certo. Mas ele não se achou ainda. Ele precisa de um GPS, precisa de um Waze, assim, né, para se localizar, porque ele tá meio atabalhoado, meio atrapalhado, meio nervoso, meio, sabe, aí toma um cartão. E aí no segundo tempo até o Lazzaroni / Antônio, né, porque o Antônio estava suspenso, começou a fazer algumas trocas. E eu achei até que ele ia tirar o Mateuzinho até pelo cartão para botar o Fagner, mas ele mantém o Fagner numa segunda linha, tira o Mosquito e bota o Fagner ali na lateral. Não sei se foi a melhor das opções, mas enfim, ele costuma fazer isso também. Precisamos falar de Paulinho. Paulinho jogou quase 90 minutos, sai só no finalzinho para a entrada do Guilherme Biro, sai na frente da torcida, ovacionado pela galera, e eu gostei do jogo do Paulinho, gostei, de verdade. Ele não foi o armador, e nem se prometia isso no jogo, né, com a ausência do Garro, mesmo que fosse apenas na nomenclatura ali, mas o Bidon acabou sendo o armador do time e o Paulinho foi o cara que, como eu disse, vinha buscar a bola na defesa para construir, mas ao mesmo tempo pisava na área e era mais um cara ofensivo ali para tentar fazer cruzamentos. Ele origina um escanteio antes do gol do Kaká, né, quando ele mata a bola, consegue chutar e o cara faz o desvio. Mas ele apareceu na área em vários momentos. No primeiro tempo, inclusive, tem uma cabeçada dele, mas aí ele centra no goleiro, né? E o Félix Torres antes também tinha dado uma bola na trave, só para não deixar passar. Muita gente imaginou que o Antônio pudesse escalar o Pedro Raul, né, como centroavante fixo nesse jogo, abrindo pontas, né, ou botando o Wesley e o Romero, já que o Pedro Henrique, né, teve detectado uma lesão realmente. Mas não, ele coloca o Romero
e abre Mosquito e Wesley. Gostei. No segundo tempo, aí ele tenta o Pedro Raul, porque ali o Corinthians estava tentando cruzamentos para tentar buscar um terceiro gol, enfim, natural. E o Giovani, né, que a gente estava né, não vendo tanto nos últimos jogos, ganha uma oportunidade, ele entra no lugar do Wesley mais lá na reta final. Falei de todas as trocas aqui? Acho que sim, né? Tô aqui conferindo aqui o scout aqui só para não deixar passar nada para vocês. Mas assim, para resumir, Carlos Miguel, um monstro, Breno Bidon, gigante, Paulinho, gostei, laterais foram mal, Ranielli, como sempre, muito regular, né? O Wesley tá se afirmando cada vez mais, o Romero meio apagado, né? O Mosquito acho que fez algumas investidas também, mas nada que desse muito brilho. E contra um adversário que realmente ofereceu muitas dificuldades ao Corinthians, mas o mais importante de tudo, o Corinthians conseguiu a virada, conseguiu a vantagem. Estamos falando de um confronto de mata-mata, em que agora vem para decidir em casa com uma vantagem de 1 gol de diferença. Tem que olhar por esse lado também. Por isso, importante, necessário e com o time em constante evolução com essas trocas que o Antônio faz desde o jogo contra o Fluminense. Né? Uma troca no gol, inclusive, uma troca, manutenção do Breno Bidon, até entrou o Fausto Vera, né? Tinha esquecido dele, no lugar do Ranieri. Mas o Breno Bidon mantido. O ataque eu acho que ele ainda não definiu, até porque o Pedro Henrique machucou, o Mosquito voltou a receber algumas oportunidades, o Yuri Alberto segue machucado, o Pedro Raul está servindo como alternativa no banco, então ele está tentando o Romero de falso 9, não está funcionando muito bem, então me parece que tem alguma coisa a ser corrigida ali na frente também. Questões do jogo que eu abordei nesse vídeo aqui, quero saber se vocês concordam, quero ouvi-los agora aqui no chat, então comenta aqui. E inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando a sua inscrição, eu volto na próxima. O cara falando, sabe, sentindo falta do Hugo. Filho, se você não sentiu falta do Hugo, me desculpe, o cara tá reclamando porque eu senti falta do Hugo, tá? Que futebol que você vê, mano? Isso é perseguição, cara. Pô, se não fosse o Hugo, o Wesley não faria aquele golaço que fez contra o Fluminense. O Hugo tá jogando bola, cara, para ser titular do Corinthians hoje, e não vai ser, e não tem condição nenhuma de ser reserva do Bidu. Vamos lá. Corinthians entra em campo no 4-1-4-1. Nem tudo é flores, viu, gente? E eu não espero isso de mim, tá? Que eu vou chegar a falar aqui que a nossa atuação foi maravilhosa. Já vou adiantar que vocês não vão ouvir isso de mim. Resultado importantíssimo, somente para confiança, somente para a temporada, somente para espantar a crise. O plano da diretoria deu certo, que eu trouxe num blend. Falei que o plano era ganhar os 2 próximos jogos, Fluminense e América de Natal, para espantar a crise. Plano concluído com sucesso. A crise foi espantada. Tudo bem que crise, meu amigo, você sabe como é que é, né, velho? É igual o ioiô, né? Vai e volta, né? Se perder no sábado para Fortaleza, pronto, já viu. Agora, olha só. O importante é a vitória, tá? O importante é a vitória. O time entra em campo no 4-1-4-1, com o Carlos Miguel no gol, que foi o nome da partida. Se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians sairia com a derrota hoje do Rio Grande do Norte, tá? Foi imprescindível a atuação do Carlos Miguel. Nós não fizemos um grande jogo, ganhamos de um time de Série D. Mas foi fora de casa. Pô, foi fora de casa, mas o Corinthians joga fora de casa quando? Com a América de Natal? Pô, com todo respeito, velho. Aqui é Corinthians, amigo. Com um campo desse daí é fora de casa, que pressão que tinha? Não tá jogando na Bomboneira, velho. Então, o Corinthians não teve uma atuação boa, mas foi o suficiente para vencer, tá? O Corinthians hoje tá tendo uns lampejos mais individuais do que táticos. Um time, né? O grupo, né? O time, podemos dizer assim, coletivo. O time coletivo não está fluindo tanto, mas o individual está fluindo e está ajudando. Corinthians, o Antônio Oliveira, ele vai com o Mateuzinho na lateral direita para poupar o Fagner. Ele escolhe o Paulinho, porque ele escolheu a experiência. Eu não culpo por isso, tá? Eu também escolheria o Paulinho, sem o Garro ali. Ele tinha Fausto Vera para colocar, ele tinha o Biro, ele tinha o Paulinho. Pô, velho, aí o Paulinho, veterano, não interessa, mano, é melhor que os caras. Então ele acerta na escalação, ele acerta, até porque o Yuri também continua fora, ele mantém o Romero lá na frente, com os jogadores de beirada mais velozes, o Mosquito e o Wesley. Eu acho que está certo nisso também.
O Antônio Oliveira, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante do Antônio Oliveira. Ele parou de inventar. Começou a fazer um feijão com arroz e isso está trazendo resultados. Para a gente, o importante agora é fazer resultados, tá? Preste atenção no que eu vou falar. Nós não podemos ser muito exigentes agora. O Corinthians tem desfalques e o Corinthians foi um time que não foi muito bem montado. Aliás, nem foi montado pelo Antônio Oliveira. Vocês sabem que eu peguei no pé do Antônio Oliveira quando ele estava inventando. Sempre falei isso para vocês, porque trabalhador ele é, tá? E eu não sou perseguidor de ninguém. Aliás, eu que não gosto muito do Romero, hoje lá no clube de membros do canal Café do Setorista, defendi o Romero. O pessoal falando que ele fez um péssimo jogo. Cara, o Romero, a bola não chegava, ele não teve paciência, velho. Isso que está acontecendo com o Romero centroavante. Ele não tem paciência de ficar esperando a bola chegar. Ele vem para o meio, ele vem para o meio campo buscar a bola, né? Então, assim, o Romero não guarda função. Não é que o Romero não guarda função. O Romero, a bola não está chegando, ninguém está criando, ele vem buscar, cara. Ele não aguenta. Tu chamou o técnico de Pardal, Samir. Ué, não chamei o técnico de Pardal. Eu falei que ele estava dando uma de Pardal. É diferente. Às vezes a pessoa mente, mas não é mentirosa. Entendeu? Tem gente que vive mentindo. Tem gente que mentiu uma vez. Eu não posso dizer que essa pessoa é mentirosa, porque ela mentiu uma vez. Eu não confio nela, ela é mentirosa. A pessoa às vezes mentiu uma vez. Não podemos ser radicais. Agora, ô Pamela, me desculpe. Vamos voltar você quer voltar aqueles 4, 5, 6 jogos do Antônio Oliveira? Me fala uma coisa. Ele terminou o jogo contra o Fluminense e contra o América de Natal com o Raniel na zaga, jogando de quarto zagueiro para colocar o Fausto Vera, ele fez isso? Fala para mim, você que me criticou, falando que eu chamei o Antônio Oliveira de Pardal. Eu estou analisando o pós-jogo, meu amigo, eu não tenho adoração por ninguém, não, cara. Eu tenho minha profissão de jornalista e sou corintiano. Tá? Fora isso, não espere eu aqui ser assessor de ninguém, que eu não vou ser. Pô, contra o América de Natal e contra o Fluminense, ele terminou com o Ranieri de quarto zagueiro, jogando do lado do Félix Torres para o Fausto entrar. Ele fez isso? Não fez. Ele fez isso hoje? Não fez. Ele fez linha de 5 contra o Fluminense? Não fez. Ele fez linha de 5 hoje? Não fez. Pô, então é ele que está melhorando. Tá entendendo? Se ele melhorar, eu mudo minha opinião. Até porque eu não estou aqui para perseguir ninguém. Ele melhorou, pô. Ele acertou, tá fazendo feijão com arroz. Ele colocou o Raul Gustavo de lateral esquerdo, como fez contra o Red Bull Bragantino. Eu tenho memória e eu analiso o jogo, hein? Eu assisto o jogo. Eu gosto de ver o jogo taticamente. Ele colocou o Raul Gustavo de lateral esquerdo hoje, como fez contra o Red Bull Bragantino, tirando o Hugo e colocando um zagueiro ruim de lateral esquerdo, que já é ruim de zagueiro. Imagina de lateral esquerdo. Não fez. Pô, ele começou a fazer o feijão com arroz. Fez o feijão com arroz? Vitória, meu amigo. Vitória. Isso que é importante, tá? Isso que é importante. É isso que a gente tem que entender. Samir, você está correto na análise, mais uma vez. Não, muito obrigado. Mas porque eu sou justo, eu sou honesto. Se eu fosse um cara, ganhou do América de Natal, não ganhou de ninguém. Ganhou do Fluminense porque os caras são velhos. Meu amigo, fez burrada, eu critico. Acertou o elogio. Pô, contra o Fluminense, ele treinou a saída de bola do Fluminense. Fiz um baita elogio para ele. Contra o Fluminense, ele meteu um time mais leve, mais rápido para jogar no campo do adversário. Estratégia perfeita, ganhou o jogo. Pô, ponto para ele. Agora, não quer que eu fale quando o cara erra também? Que põe Raul Gustavo de lateral esquerdo, Ranieri na zaga, linha de 5, buraco no meio? Vocês torcem para quem, na verdade, velho? Porque se a gente não cobra também, meu irmão, esses caras ficam acomodados e ficam fazendo burrada aí, velho. Até porque lá dentro, quando eu fui falar com as minhas fontes, lá dentro falaram, o cara tá inventando, não vamos chamar ele para uma conversa, entendeu? Essa é a verdade, meu irmão. E as coisas começam a melhorar quando ele faz o feijão com arroz, entendeu? E o que eu estava falando é exatamente isso. Temos que ter paciência até chegar ao meio do ano. O Corinthians tem que chegar no meio do ano vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana e vivo no Campeonato Brasileiro. O que é vivo no Campeonato Brasileiro? Parte de cima. Por quê? Porque no meio do ano vão chegar reforços, inclusive reforços que o Antônio Oliveira vai pedir. Aliás, já até pediu alguns,
né? Até pediu alguns, tá? Então, a gente tem que ter paciência até o meio do ano para esses reforços chegarem, para que o Corinthians, no meio do ano, se reforce, né, da maneira que o treinador quer, montar um time que o treinador realmente analisou, enfim. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, porque vários desfalques hoje no time não tem o Garro, não tem o Michael. Ó, eu vou falar, e também assim, não tem o Coronado, o Yuri Alberto. Aí vocês podem questionar a qualidade, mas diminui também a quantidade, enfim, não é fácil para o treinador também. Agora, faz o feijão com arroz na escalação, tá? 4-1-4-1, ele não muda, não tem jeito. É um 4-1-4-1, Bidon por dentro com o Paulinho, Wesley aberto junto com o Mosquito, Ranieri entre as linhas, Romero centroavante, Ranieri e Romero entre as linhas, né? Aqui a linha de 4, né? Da direita para a esquerda, Mosquito, Bidon, Paulinho. Você vê o Paulinho mais para o lado esquerdo por dentro, e o Wesley, o Romero no ataque, o Ranieri aqui a linha de 4. Pronto, 4-1-4-1. Aí vira um 4-3-3, quando os dois sobem, e o time arma com 3 zagueiros. O time arma assim, ó, com o Félix Torres na direita, Kaká por dentro, o Hugo, o Hugo não, hoje foi o Bidon aqui na esquerda, aí ele abre o Wesley de um lado, ele abre o Mateuzinho ou o Fagner de outro, vem com 2 volantes para buscar o jogo, Paulinho e Bidon, e os caras lá na frente. O Corinthians arma o jogo numa saída de 3 com 3 zagueiros. A estratégia, né, do Corinthians, ela é a mesma, entendeu? Não tem muita diferença. Gente, deixa o like aí para vocês me ajudarem, porque a gente está com 7 mil. Salve, fiel! E o Corinthians largou na frente aí na noite desta quarta-feira, no jogo de ida da Copa do Brasil, 2-1 de virada. Corinthians ganhando fora de casa, de virada. Sofreu mais do que deveria, como o Chico Garcia trouxe na notícia, né? Carlos Miguel agarrou muito na noite desta quarta-feira e coloca a dúvida agora, né? Carlos Miguel deve continuar como titular ou vocês voltariam com o Cássio? Comenta muito aqui embaixo qual é a opinião de vocês. Dor de cabeça pro Antônio Oliveira, né? O Cássio no banco de reservas, o Carlos Miguel agarrando muito na noite desta quarta-feira, defendendo muito mesmo. Boa partida do Carlos Miguel, também do Breno Bidon e do zagueiro Kaká. Lembrando que o Gustavo Silva pegou uma dengue, né? Está aí se recuperando. Será que é outro que vai pro banco quando voltar? Comenta muito aqui embaixo o que vocês acharam da partida do zagueiro Kaká, que é a segunda partida dele seguida, marcando gol com a camisa do Corinthians, fiel. Noite boa para o Timão, para dar confiança para esse time, para quem sabe engrenar de vez agora. Sábado é o desafio contra o Fortaleza em casa, né? Fortaleza é um time difícil. O Vojvoda está há bastante tempo comandando a equipe do Fortaleza e o Corinthians aí tentando aí ficar mais jogos sem perder. Corinthians veio de uma sequência ruim, né? 4 jogos sem vitória, agora tá com 2 vitórias consecutivas, jogando muito bem contra o Fluminense, não jogando tão bem contra o América, mas o resultado é importante, tendo em vista que tinha alguns desfalques, né? Rodrigo Garro, Maicon, Diego Palacios, Yuri Alberto de fora, né? Que em quantidade deixa a desejar, mas na qualidade não perde muito, né? E eu gostaria também de saber a opinião de vocês. O Arthur Souza e o Kaique deveriam ganhar mais chance com o time do Corinthians, Ciel? Comenta muito aqui embaixo que eu sinto aí que tá faltando espaço para eles. O Antônio Oliveira vem colocando o Giovani e o Biro, que na minha opinião não vem acrescentando muita coisa. Eu gostaria muito de ver aí o Arthur Souza e o Kaique nesse time do Corinthians. Ciel, dormimos felizes na noite dessa quarta-feira.
quinta-feira aí seja abençoada para você. Muito obrigado pela audiência. Comenta muito aqui embaixo sobre essa partida do Corinthians, se você gostou ou não, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!